Olá, crianças! Sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. Aqui é o tio Marcos, é uma alegria estar com vocês. Mesmo que à distância, nós continuamos com esse formato das nossas aulas à distância, apesar de termos retornado com a Escola Bíblica presencial, mas infelizmente ainda com muitas restrições. Não podemos ter todos vocês reunidos. Então continuamos nesse formato com as nossas aulas à distância. Espero que você acompanhe, participe comigo e que a gente tenha um momento muito especial de aprendizado da Palavra de Deus. Vamos começar com uma palavra de oração. Convido você a fechar os seus olhos e me acompanhar nesse momento de oração. Vamos orar? Senhor, te agradecemos por esse dia, pela vida das crianças que estão me acompanhando no estudo da Tua Palavra. E te pedimos que o Senhor nos abençoe, que seja um momento de aprendizado produtivo. Nós te agradecemos pelo Teu amor e pela Tua Palavra que fala aos nossos corações. Em nome de Jesus oramos. Amém. Muito bem, crianças. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Vocês conhecem esse joguinho aqui? Eu acho que talvez até vocês tenham aí na sua casa esse joguinho. Como é que chama esse jogo aqui? É o dominó, não é? A gente usa para fazer o jogo aqui das pecinhas, né? Ir compondo. Mas a gente também pode brincar de outro jeito. Eu acho que você até já brincou desse jeito. Você já fez isso aqui, ó. Onde a gente vai colocando as pecinhas em pé. Às vezes não é muito fácil. Ih, já caiu, olha só. A gente vai colocando elas em pé. E depois a gente coloca e dá um toquezinho em e todas elas caem. Aqui eu fiz com pouquinhas, mas tem um vídeo muito interessante que eu queria que você assistisse comigo. Vamos ver? Legal esse vídeo do dominó, não é, crianças? Olha só o que essa menina conseguiu fazer. Muitas horas de trabalho, muitas peças de dominó, mas no final o efeito foi muito interessante. Agora, o que será que este vídeo tem a ver com o que a gente vai estudar hoje? Sabe qual é o tema da nossa aula de hoje? Nós vamos falar sobre pecado e queda. E o que será que tem a ver o que a gente acabou de ver neste vídeo? Vamos pensar um pouquinho? Então nós vamos ver o texto bíblico. E o texto que nós temos para ler hoje é o texto de Gênesis 3, de 1 até o 24. A gente vai ler então no livro de Gênesis 3, do 1 até o 24. Eu queria combinar com você o seguinte: se você já leu esse texto, a gente continua aqui
estudando aqui através do vídeo. Se você não leu, você vai fazer o seguinte, você vai dar uma pausa no vídeo, vai achar o texto, você vai ler o texto e depois que você lê, você volta para a gente dar sequência na nossa aula. Combinado? Então vamos lá. Gênesis 3, do 1 a 24. Todo mundo lendo. Vamos lá? Então, baseados nesse texto que a gente acabou de ler, nós vamos estudar um pouquinho sobre pecado, queda e graça. É isso que nós vamos estudar hoje. E antes de entrarmos propriamente no tema de hoje, eu queria que a gente lembrasse um pouquinho aquilo que nós já aprendemos aqui nos nossos estudos, não é? Nós já estudamos aqui que Deus foi quem criou todas as coisas. E Ele criou o homem e a mulher de forma perfeita para um relacionamento muito próximo com Ele. Colocou eles num jardim muito especial, todo preparado para eles. E eles viviam em paz nesse jardim. Deus conversava com eles e eles viviam em comunhão com esse Deus. Vamos ler o texto de Gênesis 2, do 15 até o 17. Abra comigo lá, Gênesis 2, do 15 até o 17. Olha só o que diz ali. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o guardar e cultivar. E o Senhor lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus preparou esse jardim todo especial, colocou o homem e a mulher lá, só que ele colocou uma regra. Ele falou para eles, olha, vocês podem comer de todas as árvores, menos de uma delas, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí surge então a primeira figura que nós estamos vendo aqui, a figura do pecado. O que o pecado significa? Pecado é tudo aquilo que nós fazemos, ou pensamos, ou falamos, que é contrário ao que Deus nos ordena. Onde estão as ordens de Deus para nós? Na Bíblia. Deus deixou tudo estabelecido. E sempre que nós fazemos as coisas que vão em desacordo com a palavra de Deus, nós estamos pecando. Isso é o pecado. E o pecado, ele gera essa separação entre nós e Deus. O pecado é como se a gente errasse o alvo. A gente tem alguma coisa para fazer certa, mas a gente erra. Então, o texto que nós lemos, ele tem como tema a queda do homem. E aí ele conta uma história de como isso aconteceu. Estavam lá o homem e a mulher no jardim, mas aí surge um personagem novo nessa história. Quem que aparece aqui, né, no meio dessa história? Aparece uma serpente. E a serpente veio e conversou com a Eva, conversou com a mulher. E ela começou a colocar algumas dúvidas na cabeça da mulher. E ela falou o seguinte para ela, falou assim, Eva, me diz uma coisa, é verdade que vocês não podem comer de nenhuma das árvores aqui do jardim? A Eva falou, não, não é isso não. Deus falou que a gente pode comer de todas as árvores. A gente só não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí a serpente começou a colocar dúvidas nela. Mas não é bem isso não, vocês não vão morrer, imagina. Né? Vocês vão ficar conhecendo o bem e o mal. Né? E a Eva começou a observar o fruto e achou que era interessante. E a serpente continuou a instigar ela a provar. O que aconteceu? Ela comeu o fruto e ainda deu para o Adão, o seu marido. Neste momento, eles cumpriram um ato de desobediência. Eles desobedeceram
a Deus. E essa desobediência, de uma forma parecida com o jogo do dominó que nós vimos, ele desencadeou toda a sequência desta tragédia. E foi aí que iniciou o pecado no mundo. Foi a partir deste ato, o ato de desobediência do homem e da mulher diante de uma ordem de Deus. Deus tinha dado a eles uma ordem muito clara. Eles poderiam comer de todas as árvores, menos de uma delas. E eles desobedeceram a Deus. Este pecado trouxe graves consequências para o primeiro casal. Eles receberam alguns castigos de Deus, foram expulsos do paraíso. Só que a partir daí, toda a humanidade entrou em pecado. E todos os descendentes de Adão e Eva nasceram como pecadores. Esta tragédia acontecida no Éden, ela causou uma separação entre Deus e o homem. Era uma tragédia completa. Deus tinha feito um plano maravilhoso de andar em comunhão com este homem. A partir do momento que o homem desobedeceu, isso foi rompido e o homem ficou distante de Deus. Só que o Deus que é o Deus da justiça também é o Deus do amor. E aí aparece uma terceira palavrinha para a gente meditar nela. A palavra é graça. O que significa a palavra graça? A imagem que a gente vê aqui de graça é a imagem de um presente. E de fato, isso é a graça. É um presente que nós não merecemos receber. Mas Deus, pela sua misericórdia, ele foi tão bom que resolveu nos presentear. E a graça nos alcançou. E os nossos pecados, eles foram perdoados. E lá no início, já no começo, logo após o pecado original, Deus já preveu o que ele ia fazer. Vamos ler o texto de Gênesis 3, no versículo de número 15. Quando ele está falando aqui o castigo para a serpente, ele fala o seguinte, ó: eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Então havia a promessa de que haveria e viria um descendente da mulher. Este descendente ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então aqui já vem a promessa de que o descendente da mulher, que seria Jesus, iria fazer o quê? Ia esmagar a cabeça da serpente. Então, logo após o pecado original, Deus já demonstrou o seu grande amor, mostrando a graça para cada um de nós. Esse presente que nós não merecemos, mas Deus planejou desde o início essa maravilhosa redenção para cada um de nós. Este versículo, ele conta para nós a mais linda e a principal história da Bíblia. A história da redenção do homem. A história do amor de Deus em nos salvar. E eu queria destacar com vocês 4 palavrinhas muito significativas que vão traduzir para nós a sequência dessa história de amor. A primeira delas é a palavra criação. Deus criou o mundo de uma forma perfeita, de uma forma maravilhosa. Fez todas as coisas, fez tudo que existe, fez tudo perfeito e queria estabelecer com o homem uma relação de comunhão, de proximidade com este homem. O mundo era perfeito da forma como Deus criou. E Deus é o personagem dessa grande história. É o Deus Criador que, com a sua palavra, fez todas as coisas. Então, a primeira palavra é criação. Aí surge, então, a segunda palavrinha.
a palavra que aparece é a palavra queda. E a queda, ela é aquele momento onde aparece a figura da serpente e ela instigou a Eva para que ela caísse em pecado. E aí a queda, ela causou o rompimento da comunhão que existia entre Deus e o homem. Só que neste mesmo momento, Deus já planejou tudo. E ele planejou que ele mandaria Jesus para morrer no nosso lugar. Então, nós temos a terceira palavra. A palavra é redenção. E nós fomos redimidos mediante a cruz de Jesus. Jesus morreu na cruz e pagou o preço do meu e do seu pecado e de todos aqueles que o aceitam como seu Salvador. Esta é a terceira palavra. A palavra é redenção, baseada na graça, no amor de Deus sobre cada um de nós, onde nós recebemos esse presente que a gente não merecia, mas nós fomos redimidos. E por fim, a última palavra que aparece é a palavra consumação. E a consumação, ela é o fim da história. Na verdade, não é o fim, porque nós temos aí a promessa de uma vida eterna, onde nós estaremos morando com Jesus no céu, onde os salvos estarão com ele, onde haverá então a consumação, ou seja, o final da história, onde de novo nós estaremos em comunhão com o nosso Deus. Todos aqueles que aceitaram Jesus estarão desfrutando das maravilhas da vida eterna com Jesus. Então, a quarta palavra é consumação. Então, vamos lá. Criação, queda, redenção e consumação. É o resumo da grande história de amor de Deus por mim e por você. Depois da queda, só existe dois tipos de pessoas. As pessoas que amam a Deus e as pessoas que são rebeldes, que não reconhecem que Jesus é o Senhor. Só pode ter esses dois tipos de pessoa. E aí nós temos então um versículo, que é o versículo que nós precisamos memorizar. Ele está lá em Romanos 3, 23. E ele diz o seguinte, diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. O que é carecer? É precisar, é necessitar. Então, a partir de Adão, a partir daquele pecado, todos pecaram. E todos precisam dessa graça. Todos precisam deste amor, do amor de Deus. Então, eu queria que vocês memorizassem esse versículo, guardassem ele na mente, guardassem ele no coração e lembrassem que Jesus é a única forma de nós termos acesso a Deus, é a única forma de nós termos novamente a comunhão com o nosso Deus. Eu queria que vocês guardassem isso e lembrassem dessa sequência, dessa história maravilhosa. E o principal é que cada um de nós faz parte dela e fomos escolhidos por Deus para a salvação. Vamos orar? Senhor, te agradecemos por esse tempo, pelo estudo da Tua Palavra e te pedimos que o Senhor esteja confirmando, ó Deus, a salvação no nosso coração, esteja, ó Deus, falando com cada criança, com cada familiar que está me ouvindo e que, ó Deus, a Tua misericórdia realmente nos alcance, que a gente entenda o Teu plano, ó Deus, e que não sejamos rebeldes diante das Tuas promessas e diante da Tua Palavra, Senhor. Abençoa cada um de nós, nos dá uma semana abençoada, uma semana debaixo da Tua bênção e da Tua proteção. Em nome de Jesus oramos. Amém. Muito bem, crianças, foi muito bom estar com vocês. Em breve nós nos encontramos, se não for presencialmente, à distância. Que Deus abençoe, tenha uma semana muito feliz e até a próxima. Tchau.